Hoje nós vamos falar sobre aplicação de texturas no modelo 3D. Essa aula eu vou dividir em 3 vídeos, sendo o primeiro como que eu vou capturar uma imagem via internet e aplicar na textura 3D. Segundo, nós vamos utilizar imagens, projetos realizados pelo Photoshop ou CorelDRAW aplicar no nosso produto. E por último, nós vamos falar sobre aplicação de texturas ou rótulos em cima de superfície cilíndrica ou um pouco mais orgânica. Vamos iniciar a nossa aula acessando a página do Google. E na página do Google, vou procurar uma textura chamada tijolo. Clicando em imagens, nós temos algumas texturas já prontas. Então eu posso clicar em qualquer textura, utilizar o botão da direita do mouse, salvar imagem como, e podemos salvar ele dentro do seu diretório, no caso aqui eu queria um diretório chamado aula. Cuidado nesse momento. É importante que você organize as suas pastas, as suas texturas. Lembrando que qualquer textura que você aplicar no seu sólido, qualquer textura que você aplicar no seu modelo 3D, ele vai estar linkado. Caso você pegar esse modelo 3D e levar para o outro computador, ele vai reclamar que está faltando as texturas que estava no computador anterior. Então, caso você for mudar de máquina, é importante que você leve essas texturas em conjunto com você, ok? Então, por isso que eu falo que é muito importante, nesse momento, a gente organizar as nossas pastas, organizar as nossas texturas, para que a gente não fique perdido procurando um computador aonde está a textura, onde eu fiz download, onde está a imagem que eu fiz no Photoshop ou algo parecido. Então, nesse momento, organizar suas pastas é fundamental para que você tenha aí um sucesso futuro na aplicação das suas texturas. Então, voltando para cá, eu vou salvar o arquivo. No caso, já tinha salvado, já tinha preparado essa aula. E nesse momento eu vou agora abrir o software 3D Studio Max e a partir dele nós vamos começar agora a aplicar a nossa textura. Então nessa janela aqui, por exemplo, repare que eu já tenho o Max aberto e criei aqui 3 sólidos. Ok. Bom, eu vou clicar nesses sólidos, eu vou aplicar a textura em cima desses sólidos. O primeiro passo para se trabalhar com materiais é você vir com o mouse aqui no alto e clicar nesse ícone chamado material ou editor de material. Você clicando, ele vai abrir essa janela. Se você digitar a letra M, ele também vai aparecer para você o editor de materiais. Bom, para quem é iniciante, não recomendo utilizar essa interface. Então nós vamos usar uma interface mais compacta. Então se você abrir o software, abriu essa imagem, eu recomendo a vocês a clicarem nesse menu e clicar na opção chamado compacto, o editor compacto de materiais. Clico nele e vai habilitar essa janela aqui para nós. Repare que nós temos agora nessa janela praticamente 3 esferas na primeira linha e mais 3 esferas na segunda linha. Eu posso diminuir ou aumentar o zoom dessas esferas usando o botão da direita do mouse e clicando, por exemplo, que eu quero praticamente 6 colunas com 4 linhas. Então você tem, nesse momento, 4 linhas com 6 colunas. Então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 colunas com 4 linhas.
Isso não significa que você pode aplicar só esse tipo de materiais. No 3D Studio Max você cria quantos materiais que você achar necessário. O importante é que cada quadradinho representa um tipo de material. Se você precisar criar um outro material, é simplesmente você pegar que nós chamamos, né, de um slot de material já existente, só renomeia ele e aí você começa a criar um material novo. Mas geralmente a quantidade de materiais que nós temos disponível nessa interface, para mim, geralmente já é o suficiente. Então o primeiro passo é você clicar nesse material e pôr um nome para esse material. No caso, vou pôr o nome de tijolo. Ok. E aqui nós temos alguns botões muito importantes que nós temos para poder criar o nosso material. O primeiro botão que nós temos aqui é a opção Diffuse, onde você tem um botão aqui na frente. Bom, mas o que vem a ser o Diffuse? O Diffuse é a textura ou a cor que predomina o material. Então, se eu quero aplicar o material de tijolo em cima dessa superfície, eu tenho que usar a opção chamada Diffuse. Então, Diffuse é a textura ou a cor que predomina, o que você enxerga em primeiro plano no seu material. Voltando para cá, nós temos aqui a opção Diffuse e um botão aqui na frente. Se você clicar nesse botão, vai abrir essa nova janela para nós. A opção que nós vamos utilizar vai ser a opção chamada Bitmap. Por que a opção Bitmap? É o nome que ele dá para as imagens. Então, JPEG, TIFF, PNG, um PMB, enfim, qualquer tipo de extensão de arquivo, você pode e deve utilizar a opção Bitmap. Então, voltando aqui para a minha tela, volto outra vez aqui em Bitmap, dou 2 cliques nesse módulo e repare que ele vai abrir essa janela para poder selecionar o arquivo que eu acabei de fazer download. E seleciono a minha textura. No momento que você apertar um Open, repare que ele já predominou o material em cima dessa superfície. Então, como mencionei, Diffuse é a cor ou a textura que você escolher que vai predominar todo o material. Você pode também dar um duplo clique e ampliar essa tela para melhor visualização. Ok? Então, como que eu abro essa tela? É simplesmente você dar um duplo clique aqui dentro desse slot. Bom, repare que é a cor que está sendo predominada. Mas repare que também a minha interface já mudou. Então, nesse momento, nós temos que trabalhar com o navegador de materiais. Porque você vai perceber que dentro do 3D Studio Max, dentro da criação de materiais, tem N possibilidades. Consequentemente, N opções. E se você não souber navegar entre elas, você vai ter muita dificuldade de operação. Então, para isso, eu recomendo vocês fazerem o seguinte procedimento. Vem com o mouse aqui, onde está a opção chamada Material, ou, no caso, Map ou Material Navigator, né, ou Navegador de Materiais e Mapas. Você clica nele, ele vai habilitar para mim aqui o meu material. E olha só que interessante. Você criou um material chamado tijolo e dentro da opção Diffuse você colocou um mapa JPEG. Então, se você clicar aqui na primeira linha, repare que a interface volta a estaca zero. Se você clicar na opção Diffuse, é como se você estivesse clicando com o botão aqui dentro. Tá? Ele habilita essa opção para você também. Então eu vou voltar e vou clicar aqui no tijolo. Muito bom. Repare que no momento que eu usei a opção Diffuse, ele tivesse criado um papel de parede em cima dessa superfície. Só que repare que ele deixou a superfície lisa. Você não consegue perceber nesse momento um relevo nessa superfície.
Então, nós vamos aprender a utilizar uma outra opção que nós chamamos de Bump. A opção Bump, ele está escondido aqui embaixo, na opção Maps. Então você clica nele e repare que tem a opção chamada Bump. Lembrando que cada uma dessas opções, inclusive a opção que está marcada Diffuse, está sendo aplicado aqui também Diffuse. Então eu posso dizer que aqui em cima, as opções que eu tenho aqui em cima, é um resumo que você tem aqui embaixo. Então você pode não só colocar o papel de parede, a cor que predomina o material usando o Diffuse, como eu posso trabalhar também com relevo. Como funciona? O procedimento é muito parecido. Você clica aqui e utiliza novamente o bitmap. E começamos a entender que se eu quero trabalhar com textura que predomina o material, relevo, por exemplo, transparência, enfim, qualquer propriedade física desse material, podemos utilizar o bitmap como referência. Então vejam que para o relevo eu vou utilizar praticamente a mesma foto e no momento que eu apertar OK, repare que vai criar um relevo nesse modelo. Vou apertar Open, repare que já deu um relevo em cima dessa superfície e pelo navegador eu tenho que o nome do material é Diffuse, você precisou aplicar para ele uma cor e você precisou aplicar para ele uma determinada textura de relevo. Se você voltar para o tijolo, repare que tem indicado aqui Diffuse e Bitmap, Diffuse e Bump, perdão, Diffuse e Bump e Diffuse e Bump. Bom, repare que o Bump foi aplicado 30%. Se eu colocar 100%, repare que eu consigo enxergar bem mais a sua rugosidade. Mas vocês estão perguntando, você aplicou o material 2 vezes? Sim. E se eu não aplicasse o material no Diffuse, o relevo, a superfície daria certo? Vamos tentar responder a sua dúvida. Se você clicar aqui em Diffuse e desativar, é como se não tivesse aplicado o material bitmap em cima dessa opção. Então vou desativar. Repare que aconteceu, o material está cinza e consigo ver todo o relevo dentro dele. Lembrando que eu desativei essa opção e estou trabalhando com a opção de Bump. E repare que está marcando 100%. E a impressão que você tem é que esse rejunte, essa argamassa está para fora e o tijolo praticamente está mais para dentro dessa superfície. Então, se você colocar o valor negativo, menos 100, que é o valor contrário, ele vai inverter o mapa para vocês. Então, você tem a sensação de que o tijolo está para fora e a argamassa para dentro. Claro que eu posso por menos 200, menos 300, mas aí você começa a danificar muito a malha. Mas como que ele está entendendo essa superfície? É simples. Tudo que for a cor mais escura, ele pode aprofundar e tudo que é a cor mais clara, ele começa a ressaltar. Então ele vê a diferença de cor entre pixel. Então, pixels mais escuros, ele deixa uma determinada profundidade e os pixels brancos uma menos profundidade, ele pode deixar um pouquinho mais alto. E se você inverter o valor de 100 para menos 100, inverter o sinal, deixar ele negativo, você faz o processo contrário. O que é negativo, o que é a cor mais escura, ele sobressai, tem um contraste melhor e tudo que for a cor mais branca, ele vai aprofundar em cima da superfície. Então, os materiais é nada mais, nada menos do que você associar, trabalhar com as propriedades em função de uma imagem. Então, você pode criar qualquer tipo de relevo, qualquer tipo de textura em cima dentro do 3D Studio Max. Vamos fazer um outro exemplo. Vou voltar agora para o meu navegador. E dentro do navegador, eu decidi procurar, por exemplo, um símbolo.
e resolvi utilizar esse primeiro símbolo aqui mesmo, né? Então eu vou clicar nele, vou usar salvar imagem como, vou salvar essa imagem no diretório aula e nesse momento eu vou habilitar o meu 3D Studio Max. Então eu volto aqui para a minha tela, onde eu tenho a opção Bump, eu vou apagar, ou melhor, eu vou clicar nesse botão, poderia clicar aqui também, o efeito é o mesmo, ok? Então eu posso clicar, vai abrir a janela desse mapa para mim. E se eu tivesse clicado pelo navegador, o efeito praticamente é o mesmo, ok? Então ele abre sempre a mesma opção. Bom, repare que tem aqui, bitmap, C2 pontos, user, Paulo e assim por diante. Repare que ele está procurando a imagem dentro desse diretório. Eu quero substituir. Se você clicar dentro dele, clicar nesse símbolo e dar OK, olha só o que acontece na minha superfície. Praticamente em cima da superfície ele foi aplicado aquela textura. Não estou enxergando muito bem a superfície que é formato de esfera. Então, se você vier com o mouse e clicar nessa opção de cima, posso mudar o formato de representação do meu slot, né? Então, eu posso pegar 3 formatos diferentes aqui. Bom, repare que peguei um quadrado e repare que ele deixou aquela superfície ressaltada, né? Então, se você voltar aqui para o painel principal e falar que você não quer 100, você quer colocar o valor, não quer 100 negativo, para 100 positivo, ele vai inverter praticamente a minha textura. E se eu habilitar a opção Diffuse, você vai ter um relevo em cima dessa textura diffuse com o contraste que foi aplicado dentro do Bump. Então, nesse momento, você consegue fazer várias combinações. Então, você precisa repetir diffuse uma textura e Bump a mesma textura. Você pode brincar com esses valores e com esse tipo de imagens. Mas nesse caso, o que eu vou fazer? Eu quero deixar os dois praticamente iguais. Então, eu vou clicar aqui, eu vou clicar aqui nessa opção e vou deixar como estava antes, para dar o efeito realmente da textura que eu preciso. E clicando aqui, claro que eu quero deixar o valor negativo, né? Porque eu não quero que o tijolo, pela minha impressão, fique para dentro e a argamassa para fora. Então, aí fica uma visualização bem bacana de utilizar. Agora, se eu tenho a propriedade de usar o bitmap, eu posso usar esse mesmo bitmap para transparências. Olha só que interessante. Dentro do software, eu vou usar ainda o material de editor, vou clicar aqui em um novo material. Esse material posso colocar, por exemplo, recorte, vocês já vão entender por que a palavra recorte, né? E eu posso vir com o mouse em Maps e usar a opção opacidade. Opacidade para isso significa que é transparência. Então, se você clicar dentro dele e clicar bitmap, eu vou pegar novamente uma foto e vou pegar esse mesmo símbolo e dar OK. Repare que ele tenta fazer um recorte no meu modelo. Então, eu vou dar um duplo clique para ele poder ampliar. Vou arrastar aqui na tela, ele apareceu aqui um minuzinho. Vou ampliar e eu vou pegar o perfil dele em formato de cubo, né? Repare que ele já foi recortado. Para poder melhor enxergar, nós podemos habilitar aqui o background, né? O background permite você habilitar dentro dele. E se você quiser, você volta aqui no inicial, na opção recorte, e você pode ativar uma opção chamada Force to Side, ou Two Side, significa mostrar os dois lados do modelo. Então você consegue ver através dele o que foi recortado. Então, com isso, eu posso fazer um vidro degradê. Então, imagina um mapa degradê a cor mais escura para mais clara. Posso fazer, entre aspas, um vidro jateado e assim por diante.
Lembrando que ele trabalha com diferentes tons de cores. E por que recortou a minha opção? Preto, contraste máximo. Entende que aquilo é um recorte. Ok? Cinza, um leve recorte. Branco, não tem recorte nenhum. Claro que você pegar aqueles valores de 100 e passar para menos 100, ele inverte completamente essas operações, tá? O branco passa a ser o recorte, tá? E o preto passa a ser o preenchimento, a forma principal dentro do modelo. Como que nós vamos aplicar agora esse material no modelo 3D, né? Então vamos ignorar um pouquinho esse material. Vem com o mouse, é simplesmente você clicar nesse modelo, segurar com o mouse, arrastar e aplicar. Não mostrou o material na tela? Não esqueça de ativar essa opção, chamado Show Shaded Map in Viewport. Em outras palavras, me mostra o mapa aplicado na Viewport. Então eu vou clicar aqui. Olha só, a textura foi aplicada no meu próprio modelo. Então eu posso replicar isso nesses 3 objetos, clicando e arrastando. Então você teve um pouquinho mais de tempo criando o seu modelo, você criando a sua textura, mas a aplicação é muito simples. É você só clicar e arrastar e aplicar no próprio modelo. Na próxima aula vamos falar um pouquinho sobre mapeamento, que é muito importante para nós. Ok? Muito obrigado e espero vocês na próxima aula. Importante, não deixa de assinar esse canal e curtir esse vídeo. Muito obrigado e espero vocês.